Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o nosso CT Entrevista e nós vamos falar agora sobre Araguaína, né? Nós vamos falar sobre um problema recorrente há alguns anos que a Araguaína vem enfrentando sobre o transporte coletivo da cidade e nós vamos falar sobre a situação que está lá nesse momento. O serviço foi assumido pela Passaredo, primeiro emergencialmente, depois a empresa ganhou a licitação, assumiu o definitivo, mas tem ocorrido alguns problemas, atraso de pagamento e também alguma até interrupção temporária de serviço. E nós vamos entender aqui, o vereador Geraldo Silva tem acompanhado isso, é um vereador de terceiro mandato, acompanha essa situação do transporte coletivo da cidade, e nós vamos ver aqui que pé que está. Vereador, primeiro, muito obrigado por falar com a gente. É basicamente isso, né? A Passaredo assumiu o serviço. Eu lembro que teve uma época lá que ficou até sem serviço aí teve esse contrato emergencial, aí houve a licitação, a Passaredo ganhou e aí assumiu. Em que pé que está hoje? Como que o senhor tem avaliado o serviço aí da Passaredo? Então, Tom Kleber, muito obrigado, tá? Bom participar dessa entrevista com você, né? Muito importante. Araguaína, uma cidade importante do estado do Tocantins. E como nós sabemos, essa questão do transporte público nas cidades é uma grande dificuldade, né? Não só Araguaína, mas em diversas cidades, inclusive do Tocantins e do país, a gente vive com essa dificuldade. Então, nós tivemos aqui desde 2016 que a Passaredo assumiu o transporte público, né, muitas dificuldades, muitos problemas. Primeiro que a prefeitura ela tem que subsidiar o transporte público, né, parte do transporte público, porque nós temos a lei que garante a gratuidade, tanto na questão do idoso como na questão do estudante, e acaba que uma das grandes dificuldades que nós temos em Araguaína é a concorrência desleal, né? Muitos táxis, muitos mototáxis, e acaba que o transporte clandestino, que não cobra essa questão da gratuidade e acaba tomando, às vezes, os passageiros, deixando a empresa até mesmo com essa questão de dificuldade com prejuízo. Com isso, nós tivemos aí mais de, acho que foi 4 ou foi 5 licitações desertas, né? Que foi aberta licitações para outras empresas de ônibus virem para a cidade de Araguaína, que não vieram, não teve possibilidade, porque fizeram os estudos de impacto, de viabilidade, e acharam que não era viável pela condição da quantidade de táxis, de mototáxis e também do transporte clandestino que existe em Araguaína. Inclusive, nós tivemos uma dificuldade, até morte, né? Morreu um agente de trânsito que estava fiscalizando essa situação do transporte clandestino aqui na nossa cidade de Araguaína. Ô, vereador, e como funciona essa clandestinidade? Porque, assim, o serviço de táxi, mototáxi é legalizado aí na cidade, né? Aí você fala também, mas que eles também fazem uma concorrência ao sistema de transporte coletivo, isso. E há também Sim, um serviço clandestino de transporte de passageiros. Como que é essa clandestinidade? o cidadão, né, pega o seu carro e vai fazer lotação, tá? São as chamadas lotações. Então, como nós temos hoje poucos ônibus na cidade, poucos coletivos, e o coletivo, para chegar a um determinado local, um determinado bairro, ele tem que passar por diversos outros bairros, então demora realmente muito, aí 1 hora ou 2 horas para chegar no bairro, no seu destino de origem. Acaba que o passageiro ele prefere ir no primeiro carro que passa. Então, passa um cidadão fazendo lotação, não, eu vou para o bairro tal, quem quiser ir, eu vou cobrar tanto para levar. Faz a lotaçãozinha dele e vai para o setor. E acaba que esse transporte acabou ganhando força no município, né, chamado o transporte lotação, que os clandestinos nesse sentido, porque não são legalizados para transporte, e tem essa grande dificuldade hoje no transporte público de Araguaína. E tem muitos aí fazendo isso? Muitos, né? Tem muitos que hoje nós temos alguns aplicativos que já vieram para a cidade, então eles tentaram se legalizar através desses aplicativos, né? Alguns aplicativos foram lá e se cadastraram nos aplicativos e estão fazendo esse trabalho diretamente ligado a um aplicativo, mas que não tem ainda uma definição de legalidade pelo município com relação a essa questão do aplicativo que eles estão trabalhando. E de que forma, no caso, o mototáxi e o taxista também atrapalham aí o fluxo de passageiros para o transporte coletivo?
Na verdade, o táxi e o mototáxi, ele é para ser um transporte complementar, né? Para ajudar, para facilitar. Mas, assim, nenhuma demanda que a Araguaína autorizou hoje, em gestões passadas, hoje nós temos uma quantidade de táxis muito grande pela quantidade de habitantes, né? Então, é uma das situações que atrapalham nesse sentido. O mototáxi, até então, tem sido a categoria que tem sempre procurado, sempre se legalizado, se organizado, mas também nós temos os mototaxistas clandestinos que fazem o transporte da mesma forma que a lotação sem ser legalizado. Agora, pelo que o senhor tem falado, que eu tenho visto, estão ocorrendo, isso aí tem resultado em problemas concretos para a empresa de transporte coletivo. Eu vi questões de atraso de salário, por exemplo, de funcionários, e o senhor estava dizendo também até na interrupção de serviço por falta de pagamento. Como que é essa situação? Sim, em determinadas situações, às vezes, quando se atrasa o repasse que é feito pelo município, né, a empresa, em forma de boicote, acaba paralisando o serviço. Então, acaba, às vezes, ficando sem transporte um dia ou uma tarde, nesse sentido, né, causando aí um grande prejuízo à população nesse sentido. Mas assim que a prefeitura ela faz o pagamento, e aí retorna à normalidade do transporte. Embora nós temos hoje, pelo tamanho da cidade de Araguaína, pelo tamanho da população, poucos ônibus que fazem o transporte coletivo, né? Como eu te disse, às vezes as linhas mais longas que não compensa a lotação fazer, que o ônibus tem uma maior serventia nesse sentido. Dentro da cidade mesmo, muitas pessoas utilizam aí o transporte lotação do táxi, lotação do próprio táxi, do mototáxi, para se locomover dentro da cidade. Então, isso tem, às vezes, tem tido uma grande dificuldade para a população. E a maior dificuldade das empresas não querer vir para a cidade é justamente essa situação da questão do número de concorrência que tem. Muitas vezes, como eu disse, a concorrência desleal que não cumpre a lei, que não cumpre a gratuidade. Então, se nós temos aí 50% dos estudantes, se nós temos os idosos, se nós temos os militares, outras categorias que têm a gratuidade, né, nem no mototáxi, nem o táxi, nem a própria lotação, ela cumpre essa gratuidade e acaba tendo uma dificuldade porque esse ônibus fica para o transporte público, do coletivo, e a prefeitura tem que subsidiar. E o senhor tem acompanhado essa discussão entre prefeitura e empresas? Em que pé que está isso, em busca de uma solução? Existe uma perspectiva aí de fazer mudanças? Enfim, como que está esse debate entre prefeitura e empresa e com a participação de vocês, com certeza, vereadores? Sim, a Câmara tem cobrado bastante, né, tem feito, inclusive, audiências públicas, feito essa discussão para que realmente o município tome a providência ou que faça uma liberação, uma legalização logo para os motoristas de Araguaína, o táxi lotação possa ser legalizado e que possa assumir o transporte público, licitando apenas linhas mais longe, né, é uma saída, ou então que a prefeitura tome providência na questão de uma fiscalização mais rígida. Hoje nós temos, além da agência de transporte e trânsito do município, nós temos a Guarda Municipal, né, também, que foi criada já na gestão do prefeito Ronald Dimas, e agora o Wagner continua e está ampliando essa Guarda Municipal, que tem a possibilidade de fazer uma fiscalização maior nessa questão do transporte clandestino na cidade, fazendo com que as empresas tenham condições de ter viabilidade de rodar na cidade e tenha condições de lucratividade, né? Porque não é só rodar, mas tem que ter lucratividade, porque para bancar um transporte sem ter lucratividade, nenhuma empresa quer vir. No Né? caso de Palmas aqui, o senhor deve ter acompanhado, mesmo que em passando aí, o município, a prefeitura municipalizou o serviço. Esse tipo de discussão passa aí pela prefeitura de Araguaína também, a possibilidade até de se pensar a municipalização desse serviço? Sim, é uma saída, né? O município já tentou fazer isso, inclusive criando uma cooperativa de pessoas da cidade de Araguaína, mas não deu muito certo, porque essa cooperativa ela não teve uma boa gestão e acabou tendo que devolver os carros que a cooperativa tinha financiado, e aí o projeto foi por água abaixo, né? Caiu por terra.
mas é uma grande preocupação. A gente tem discutido isso com o prefeito Wagner, ele tem boa vontade, e assim, segundo ele, nesse ano tem que se tomar uma providência, né? Os ônibus que nós temos hoje da Passaredo, eles são ônibus que têm condições de rodar, né? Tem acessibilidade, mas não tem ar-condicionado, né? Araguaína é uma cidade quente e, infelizmente, não tem ar-condicionado, né? E o bom é que a prefeitura tem feito essa interferência, tem subsidiado, e desde 2017 não tem tido aumento de passagem, né? A passagem hoje é R$ 4 em Araguaína, desde 2017, justamente por essa situação que a gente tem vivido, das condições que não melhorou as condições de transporte, então manteve-se a passagem nesse valor de R$ 4. Ah, que bom, né? Muito bom. Ainda tivemos aumento de combustível, muitos aumentos aí, conseguir segurar o preço é muito bom. Olha, vereador, muito obrigado pela conversa, foi muito interessante. Pois não? Só um dado aqui, Cleber, para passar. Ó. Em Araguaína, hoje, nós temos 602 taxistas, Hum. 602 taxistas, 495 mototaxistas, e os aplicativos têm, em média, de 250 a 350 aplicativos, para você ver. Então, é uma quantidade muito grande, né, para uma cidade do tamanho de Araguaína, né, por mais que a cidade também é grande, mas se não tiver de forma organizada, de forma bem elaborada, a gente não tem condições de uma empresa sobreviver em Araguaína nessa situação, né? E boa parte do aplicativo faz esse transporte clandestino, é isso? Faz, né? A boa parte do Pegando aplicativo faz. o aplicativo ele não é regulamentado na cidade, ele é regulamentado aí na cidade? Ele é regido por uma lei federal, né? Então não tem uma legislação municipal que tem não é regulamentado na cidade. Então nós temos também feito essa discussão, buscado um entendimento junto ao município, à Agência Municipal de Trânsito, para ver se a gente consegue uma regulamentação através do município para esses aplicativos. Porque nós sabemos que muitos são pessoas da cidade, são pais de famílias que moram na cidade de Araguaína, que de alguma forma, se legalizando, eles têm a condição de trabalhar legalizado, cumprindo com o seu dever, também contribuindo com o município com seus impostos, é importante, né? Porque nós temos aí uma movimentação grande nos postos de combustível, nas oficinas. Então, é algo também que a gente tem que pensar e, se tiver essa possibilidade, legalizar para dar condições para esses pais de família também trabalhar. Com certeza, né? Assim, a mercado existe, né? A questão é de regulamentação, de organização do mercado, né, vereador? Ó, vereador, muito Sim. obrigado pelas informações, muito boa conversa. Espero que resolva. Vamos conversar outras vezes. Vários assuntos aí estão à disposição, tá bom? Obrigado, Cleber. Estamos aqui à disposição também na Câmara de Araguaína. Aquilo que é importante para o nosso município, estamos sempre à disposição, tá? Muito obrigado. Tá certo, então, pessoal, é isso. Vocês viram, então, um tema importante aí, vocês de Araguaína, para acompanhar, para cobrar até né, os representantes de prefeitura, Câmara, né, que têm acompanhado de perto e levando sugestões também, que é importante para resolver isso. Espero que tenham gostado. Lembrando você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar no grupo para levar a informação mais longe e nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Estado. Um abraço a todos e até a próxima.